Vamos aos destaques de hoje. Governo do Estado apresenta balanço do Carnaval. Atlético avança na Copa do Brasil e sai a lista dos convocados da seleção brasileira. A escola de samba campeã do Carnaval de Belo Horizonte será conhecida hoje. A partir das 3 da tarde, no Mercado da Lagoinha, começa a apuração dos votos para definir as escolas de samba e os blocos caricatos vencedores do desfile de segunda-feira. As agremiações serão julgadas em 9 quesitos, como desempenho da bateria, qualidade do samba enredo e harmonia na apresentação. A escola vencedora do grupo especial leva o prêmio de R$ 101 mil. Já a escola campeã do grupo de acesso garante R$ 21 mil. Para os blocos caricatos, a premiação é de R$ 33 mil. A segunda parcela do IPVA também começa a vencer hoje em Minas Gerais para os veículos com finais de placa 1 e 2. O contribuinte pode quitar o imposto via documento de arrecadação estadual, Pix ou diretamente nos terminais de autoatendimento, guichês e aplicativos autorizados. O motorista precisa ter em mãos o número do Renavan. Quem não pagar a segunda parcela sofrerá multa de 0,3% ao dia. E depois do 30º dia será aplicada uma multa de 20%, mais juros calculados pela Selic. A Caixa Econômica Federal inicia hoje os pagamentos do FGTS aos trabalhadores que optaram pela modalidade de saque aniversário e foram demitidos sem justa causa entre janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025. O pagamento do saque aniversário será realizado em 2 etapas. Hoje, a Caixa vai fazer um crédito automático de até R$ 3 mil na conta indicada no aplicativo do FGTS. Na segunda etapa, que começa em 17 de junho, os trabalhadores que têm um saldo superior a R$ 3 mil recebem os valores remanescentes também de forma automática. Para os trabalhadores que não possuem uma conta cadastrada no aplicativo, o saque poderá ser feito nos canais de atendimento da Caixa, como lotéricas, terminais de atendimento e agências físicas do banco. Usuários do metrô devem ficar atentos a novas alterações. A repórter Milene Alves traz os detalhes. Nesta quinta-feira, dia 6 de março, e na sexta, dia 7, o metrô de Belo Horizonte vai operar com intervalos de 23 minutos entre os trens, das 9 às 11 horas da noite. Nesse período do dia, os passageiros que acessam as estações 1º de Maio, Valdomiro Lobo e Floramar farão um embarque e desembarque em ambos sentidos por uma só via. Segundo a concessionária Metrô BH, responsável pelo transporte de trens na região metropolitana da capital mineira, a alteração se faz necessária para o lançamento de novos cabos de sinalização entre as estações Valdomiro Lobo e Floramar. Nos demais horários, a operação vai acontecer normalmente, com intervalos de 7 minutos e meio nos períodos de pico e 15 minutos no restante do dia. Funcionários da concessionária estão nas estações para orientar os usuários, que também podem ser informados por meio de placas e avisos sonoros. O metrô de Belo Horizonte funciona das 5h15 da manhã às 11 horas da noite todos os dias e atualmente a passagem custa R$ 5,50. Repórter Milene Alves. Obrigada, Milene. O INSS vai pagar hoje, de forma antecipada, os benefícios de aposentados e pensionistas com cartões de final 4, 7 e 8. Eles foram incluídos na mesma escala dos beneficiários com cartões de final 3 por causa do Carnaval. Amanhã, dia 7, será a vez dos segurados com final 0, que receberão seus benefícios antecipadamente junto com os portadores de cartões finalizados em 5. A antecipação dos pagamentos beneficia 15 milhões de segurados e foi determinada pelo presidente Lula. A Justiça converteu em prisão preventiva de 2 suspeitos no tiroteio que aconteceu durante o Carnaval em Rio Pomba, na zona da Mata Mineira. Uma estudante de 25 anos morreu e 14 pessoas ficaram feridas. Um dos suspeitos, Jali Fernando Araújo Faria, estava em liberdade condicional depois de uma condenação anterior por tráfico de drogas. Segundo o Ministério Público, o suspeito teria descumprido as condições impostas
para o livramento condicional e, por isso, a promotoria solicitou o cumprimento do restante da pena em regime fechado. Já o Tribunal de Justiça de Minas Gerais informa que a solicitação do Ministério Público foi feita durante o período do recesso forense. O juiz titular Nilo Max Martins Júnior entendeu que o pedido estava baseado em suposições e não em fatos. O segundo suspeito, João Pedro Braz da Cruz, também responde a outros processos, como roubo, furto, posse e tráfico de drogas. Pai e filho foram presos no aeroporto de Confins ao tentar embarcar para Belém, no Pará, com 107 celulares, possivelmente furtados durante o carnaval. Segundo a Polícia Federal e a Receita Federal, a dupla levava os celulares em 3 malas e 2 mochilas, que foram identificados pelo raio-x do embarque. Eles chegaram a dizer que os celulares tinham sido comprados, mas os policiais descobriram num dos aparelhos uma mensagem dizendo que o celular estava perdido. Depois disso, a polícia localizou um boletim de ocorrência por furto do telefone. Os 2 suspeitos foram presos em flagrante por receptação e os aparelhos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil em Confins. Julgamento de controladora da Samarco é retomado em Londres. As informações com a repórter Letícia Bessa. A Justiça Britânica retomou nesta quarta-feira a fase final do julgamento sobre a responsabilização da mineradora anglo-australiana BHP em relação ao rompimento da barragem da Samarco na cidade de Mariana, região central de Minas, em 2015. A empresa é controladora da Samarco juntamente com a Vale. A ação representa 620 mil pessoas, 1.500 empresas e 46 municípios atingidos pela tragédia. Até a próxima sexta, dia 7, os advogados das vítimas farão as alegações finais. Depois, entre 10 e 13 de março, será a vez da defesa da mineradora BHP. O julgamento na Corte de Londres começou em 21 de outubro do ano passado e passou por várias fases, como depoimentos de testemunhas e de especialistas em direitos ambiental, civil e societário brasileiros. Apesar de o julgamento estar sendo feito no Reino Unido, a Justiça Britânica vai considerar a legislação brasileira para decidir se a BHP pode ser responsabilizada pelo rompimento da barragem da Samarco. A Vale não é ré nessa ação. Repórter Letícia Bessa. Obrigada, Letícia. E no próximo bloco, no Atlético vence e segue adiante na Copa do Brasil. E Dom Valmor celebra a missa da quarta-feira de cinzas. O Atlético fez o dever de casa e goleou o time do Manaus no Mineirão. E agora com mais dinheiro nos cofres pela premiação. O foco mudou, é a decisão do Mineiro com a América. Pelo lado do Cruzeiro, o técnico Léo Jardim pediu e já tem jogo-treino marcado para a Raposa. Quem conversa com a gente é a repórter Sara Zeferino, direto da redação. Boa tarde, Sara. Sara, e tem notícia quente. Saiu a convocação da seleção brasileira? Cadê o Everson, Sara? Tá lá? Não tá não, viu, Júnior? Boa tarde para você, para Juliana, a todos que nos acompanham aqui no Rede Notícia. Vamos começar com o destaque desta quinta-feira, né? O Atlético goleou o Manaus por 4-1 na noite de ontem e se garante aí na terceira fase da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Alisson, Coelho, Rony e Daverson. Esses 4 aí deixaram as suas marcas no jogo contra o Manaus. E aí o Atlético se garante na terceira fase da Copa do Brasil, que terá jogos de ida e volta, e os confrontos ainda serão sorteados. Isso porque teremos mais 12 equipes que entram apenas na terceira fase da Copa do Brasil. São elas Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Santos, Paysandu e também o CRB. Todas essas 12 equipes entram já na terceira fase e aí teremos um sorteio feito pela CBF para definir os confrontos da próxima fase da Copa do Brasil e assim que tivermos
Claro que a gente traz aqui no Rede Notícia. Agora, pulando para o outro lado da Lagoa, o Cruzeiro voltou aos treinamentos na tarde de ontem, na tarde de quarta-feira, e o Léo Jardim fez um pedido à diretoria, né, para que fosse marcado um amistoso aí em preparação para o Campeonato Brasileiro, que começa apenas no fim do mês. A diretoria ainda enfrenta uma certa dificuldade para conseguir marcar esse amistoso, mas marcou um jogo-treino contra o Boston City para esse sábado de manhã, às 10 horas, e será na Toca da Raposa, fechado aí para a imprensa, né? Sem a presença da imprensa e também sem a presença dos torcedores. Agora vamos falar de seleção brasileira, porque hoje de manhã o técnico Dorival Júnior convocou os jogadores para os jogos contra a Colômbia no dia 20 de março e contra a Argentina no dia 25 de março. Então vamos aos nomes convocados pelo técnico Dorival Júnior para esses jogos no fim deste mês. Começando pelos goleiros, teremos Alisson, Bento e Ederson. Lá um pouquinho mais à frente, né, os defensores selecionados pelo técnico Dorival Júnior são Danilo, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana, do Atlético, convocado, o único de Minas, tá? Convocado pela seleção brasileira para vestir a amarelinha aí neste mês. Léo Ortiz, Marquinhos, Murilo, Wanderson e Wesley fecham a linha defensiva. No meio de campo, temos André, Bruno Guimarães, Gerson, Joeliton, Matheus Cunha e Neymar, de volta à seleção brasileira. Lá no ataque, fechando essa convocação, Estevão, João Pedro, Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior, esses os selecionados pelo técnico Dorival Júnior. E aí, de Júnior para Júnior? Gostou dessa convocação, Brasil? Tem alguns pontos que eu gostei. Neymar, uma boa. Gerson, Estevão, Arana. Não gostei da falta do Everson, mas Neymar, com todas as coisas, sem dúvida, é o jogador, Juliana, mais importante que o Brasil tem. Então, mesmo ainda, longe do ideal, Juliana, Sara, amigos e amigas, um acerto a convocação dele. Tem muita gente falando que é Neymar mais 10, viu? Agora eu volto com vocês aí. Vamos ver se ele não cai o tempo inteiro, né? Tomara. Olha, o governo de Minas apresenta balanço do carnaval no estado. Quem conta tudo ao vivo do Palácio da Liberdade, a repórter Erlaine Grace. Boa tarde, Erlaine. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Júnior, e a todos que acompanham Rede Notícia. O Carnaval de Minas Gerais foi marcado por números positivos e resultados e avanços significativos. Houve redução no número de furtos, roubo, importunação sexual, roubo de celulares. O número de roubos, por exemplo, reduziu para 24%, furtos reduziu para 26%, homicídios 21%, furtos de celulares 29%, importunação sexual 39% e o número de estupros também diminuiu para 45,8%. Sobre os celulares, houve um aumento aí de 128% no número de celulares recuperados. O governador Romeu Zema falou hoje sobre esses resultados. Vamos acompanhar. Conseguimos avanços em todas as áreas, mais segurança, mais organização, mais presença de artistas nacionais famosos aqui, mais público, mais ocupação na rede hoteleira, mais movimentação econômica. Então, diria que foi satisfatório, mas como eu disse no início, para o ano que vem queremos mais ainda. Esteve conosco também a subsecretária de Políticas dos Direitos das Mulheres, a Joana Coelho. Ela falou sobre o trabalho de prevenção e acolhimento às mulheres. Vamos acompanhar. Capacitamos 16 municípios que teriam um carnaval de grande escala, com o protocolo Fale Agora, entregando a pulseira para capacitação, para se tornar ponto focal de acolhimento das mulheres. Nós distribuímos mais de 300 mil leques e tatuagens de prevenção e de telefones úteis em mais de 60 municípios, isso só a SEDESE, fora a Secult, fora o movimento de distribuição que teve das outras secretarias. E nós fizemos as 2 vans de plantão junto aos parceiros, tanto na Praça da Savassi quanto na Praça 7.
Também houve um número no aumento de turistas, foram 87% do número de hotéis ocupados em Minas Gerais. Júnior, Juliana, é com vocês aí no estúdio. Obrigado, Erlaine. Dom Valmor celebrou a missa da quarta-feira de cinzas na Catedral Cristo Rei ontem à noite. Quem acompanhou foi o repórter João Eduardo Santana. Começou mais uma quaresma. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidiu aqui na Catedral Cristo Rei, bairro Juliana, região norte de Belo Horizonte, a tradicional missa da quarta-feira de cinzas, com a imposição das cinzas, momento marcante para os cristãos em todo o mundo. Com a frase "Convertei-vos e crede no Evangelho", os fiéis receberam as cinzas no alto de suas cabeças, numa demonstração de arrependimento e do compromisso de uma mudança radical de vida a partir do tempo quaresmal. Vivemos num mundo muito conturbado, de guerras, de desafios enormes, de muita pobreza, de muita discriminação e exclusão. Precisamos nos converter para sermos uma sociedade mais justa e solidária. Por isso esse é o grande convite. Na celebração também foi aberta oficialmente a campanha da Fraternidade 2025, que tem como tema Fraternidade e Ecologia Integral. Inspirada no texto bíblico de Gênesis, Deus viu que tudo era muito bom. Um apelo da igreja para o cuidado com a chamada Casa Comum. A experiência da campanha da Fraternidade, Fraternidade e Ecologia Integral. Convidados todos que somos a olhar o meio ambiente não apenas como natureza, mas como casa comum. E morarmos nela de modo diferente, num relacionamento solidário, justo e fraterno. Como gesto concreto, 150 paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte receberão uma muda de quaresmeira, árvore símbolo da capital, que floresce entre os meses de janeiro e abril. As mudas são fruto de uma parceria entre o VEASPAM, Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental, e a Prefeitura de Belo Horizonte. O secretário de Meio Ambiente da capital, Gelson Leite, participou da celebração e do plantio de 2 mudas ao final da missa, acompanhado do arcebispo Dom Valmor. Para a analista financeira Mônica Burgarelli, de 51 anos, a quaresma é tempo para reaprender o significado da fé em meio ao dia a dia da vida. Para mim é importante que eu venho de uma criação católica e minha mãe sempre nos ensinou que nós precisamos ter, junto à igreja, nossas obrigações, nossos agradecimentos. Luciana Araújo, de 45 anos, estava com as filhas Rafaela e Maria Luísa. Momento de oração em família, repassando a tradição de viver a quaresma em espírito de unidade. Na minha casa, a gente faz muita meditação, oração e a gente procura partilhar com os irmãos também. Que tipo de partilha, por exemplo? A gente procura ajudar sempre os mais próximos, as pessoas que a gente sabe que está necessitada, que está precisando. Obrigado, João. Minas Gerais registra a menor taxa de desemprego da história. Destaque da repórter Milene Alves. Minas Gerais atingiu a menor taxa de desemprego da história, com 4,3%. Os dados publicados hoje pelo governo do estado são referentes ao último trimestre de 2024. Desde 2012, quando a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, começou a ser realizada, esse é o menor número registrado. A taxa ficou abaixo da média nacional, que marcou 6,2% no mesmo período. Com isso, Minas alcança o chamado pleno emprego, situação em que praticamente toda a população economicamente ativa está empregada. Os dados também mostram que, desde 2019, Minas Gerais criou mais de 875 mil vagas formais e caminha para atingir outra marca histórica, a de 1 milhão de empregos gerados até 2026. Os micro e pequenos negócios são destaques na geração de empregos, já que dentre as mais de 139 mil vagas formais, 79,4% foram oferecidas por essas empresas. As informações colocam Minas Gerais como o segundo principal gerador de empregos no setor, ficando atrás apenas de São Paulo. Repórter Milene Alves. Obrigada, Milene. O corpo do ex-ministro da Agricultura, vice-governador de Minas Gerais, deputado estadual e federal, Antônio Andrade, será enterrado hoje às 16h em Vazante, no Alto Paranaíba. Ele morreu ontem, aos 71 anos, de complicações provocadas por uma pneumonia. Antônio Andrade estava internado desde novembro do ano passado em um hospital em Nova Lima, na região metropolitana de BH, para tratamento de uma doença degenerativa. O político mineiro foi ministro da Agricultura, Pecuária
e abastecimento no governo Dilma Rousseff entre 2013 e 2014 e depois foi eleito vice-governador na chapa de Fernando Pimentel nas eleições de 2014. Uma pessoa morreu e 25 ficaram feridas em um acidente na madrugada de hoje na Via Dutra, estrada que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. A vítima fatal é um adolescente de 13 anos que chegou a ser levado para um hospital de Pindamonhangaba, no interior paulista, mas não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias em que o acidente ocorreu são controversas. Os bombeiros divulgaram que o ônibus precisou parar no acostamento devido a problemas mecânicos, quando o asfalto cedeu e o veículo caiu numa ribanceira. A informação é contestada pela Polícia Rodoviária Federal, para quem o ônibus atravessou o meio-fio depois de uma manobra equivocada do motorista. A empresa 1001, dona do ônibus, informa que vai investigar as causas do acidente. Termina hoje o prazo para que os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentem a defesa sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República relativa à tentativa de golpe de Estado no país. Até amanhã de hoje, 3 acusados de participação na trama golpista já haviam encaminhado as defesas. Os advogados de Bolsonaro chegaram a pedir mais tempo para realizar o procedimento, mas o pedido foi negado pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Além do ex-presidente, outras 33 pessoas foram denunciadas no inquérito pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. O presidente Lula assinou um decreto que suspende o reajuste de 6% nas tarifas de Itaipu, previsto para entrar em vigor neste mês. Com superávit de 1,5 bilhão previsto para este ano, a hidrelétrica vai usar cerca de 33 milhões de reais para evitar o aumento nas contas de luz daqueles usuários com consumo mensal inferior a 350 quilowatts de energia. O decreto presidencial também concede autonomia à Agência Nacional de Energia Elétrica para realizar compensações financeiras, sempre que houver saldo positivo na conta da hidrelétrica. O vice-presidente Geraldo Alckmin vai se reunir hoje às 15h com dezenas de representantes do segmento produtivo para debater formas de baratear o preço dos alimentos no país. O encontro também deve ter a participação dos ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. A intenção é discutir as medidas apresentadas na última semana por um grupo de representantes do mercado, como produtores rurais e donos de supermercados. Agora, existe expectativa de que sejam propostas soluções por outros setores. Mais adiante, o presidente Lula deve convocar uma reunião a fim de determinar quais medidas serão efetivamente colocadas em prática para a redução dos preços. O Papa Francisco descansa hoje, depois de uma noite tranquila, segundo o comunicado feito pelo Vaticano hoje de manhã. De acordo com o boletim, o Papa segue a rotina de terapias respiratórias e motoras, sempre de bom humor. Não houve registro de novas crises nas últimas horas, mas devido à complexidade do quadro de saúde do Santo Padre, as projeções de alta ainda são reservadas. Durante o lançamento da campanha da fraternidade deste ano, Dom Valmor falou sobre o estado crítico de saúde do Papa Francisco. Vamos acompanhar? É um momento especial de comunhão e oração pelo Papa, que está vivendo um momento muito difícil, muito delicado. Oramos por ele e por todos os enfermos, pedindo esse dom precioso da saúde para todos nós. Termina aqui o Rede Notícia, uma produção da Rede Catedral de Comunicação. Não deixe de nos enviar a sua mensagem ou vídeo no nosso WhatsApp 31996802910. Contribua com Rede Notícia. O nosso jornal também está no YouTube, Rede Notícia. Lá você pode rever todo o conteúdo. Até amanhã. Até amanhã. Grande abraço.